Bom dia, hoje são 28 de setembro de 2017, quinta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 30º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. 30 vídeos até agora. Estou fazendo essa pequena série sobre o livro que aqui está, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois autores, Norman Geisler e Thomas Rowe. Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois são cristãos fundamentalistas, são evangélicos, norte-americanos. Cristãos fundamentalistas são aqueles que estudam a Bíblia ao pé da letra, que veem a Bíblia ao pé da letra. Por exemplo, são aqueles que, diante das lendas bíblicas, eles veem aquilo como se fossem fatos reais. Daí os absurdos que eles cometem em seus livros e em suas pregações em igrejas evangélicas e protestantes, né? Levando ali a deturpação bíblica aos fiéis. Pois bem, vamos aqui a mais um vídeo, né? Esta aqui é a quarta parte daquele título. Deus foi justo ao punir a família de Acã? Não é isso? Aquele título. O Norman Geisler, em seu livro, ele escreve muito sobre o título que aí está, não é? Ele escreve muito. Em razão disso, resolvi aqui fracionar, estudar cada parágrafo ali do Norman Geisler, porque ficaria difícil fazer isso num vídeo só. Portanto, a quarta parte daquele título, repito, Deus foi justo ao punir a família de Acã? Você vê aí nos vídeos anteriores que o Norman Geisler tenta, mais uma vez, e não consegue, mostrar seu recado de forma livre, não é? De forma solta, mostrar seu recado de que o Deus hebreu, na lenda de Acã, o Deus hebreu não puniu ali os filhos de Acã pelo que o Acã fez, nem as filhas de Acã, só que Deus puniu sim. E o próprio Norman Geisler reconheceu isso aí no vídeo anterior, como mostrei, não é mesmo? Então vamos ver aqui mais uma passagem do Norman Geisler, que também levará você ao riso, ao ridículo também. Muito bem. Antes de qualquer coisa, vou aqui mostrar uma passagem deste livro aqui, que está aqui, ó, na contracapa, tá? É uma nota aqui, ó, uma nota do editor aqui, tá? Então, vou mostrar essa pequena nota que está na contracapa do livro e depois entrarei nas palavras do Norman Geisler, correto? Então, vamos lá. Muito bem, vamos aqui ao quadro. Eis aí o título, não é? Deus foi justo ao punir a família de Acã? A quarta parte. Muito bem. Na página 147, o Norman Geisler traz aqui a terceira observação. E é sobre isto aqui que eu vou fazer agora o vídeo. Antes, porém, quero mostrar aqui o que está na contracapa do livro aí, não é? Do Norman Geisler. Isso aqui é uma nota do editor, não é isso? Entre outras coisas, o editor aí do livro escreve assim, em relação a este livro do Norman Geisler.
é um manual teológico, correto? É um manual teológico, pois foi escrito por dois dos maiores teólogos norte-americanos da atualidade. Esses dois aqui, segundo o autor, o editor do livro, o livro que aí está, foi escrito por dois dos maiores teólogos norte-americanos da atualidade, que é o Norman Geisler, você viu aí, não é? E o Thomas Rowe. E continua aqui, cuja preocupação, ou seja, a preocupação do Norman Geisler e do Thomas Rowe neste livro aí, a preocupação deles foi apresentar também a exegese correta, veja bem, viu? A interpretação correta dos versículos que têm sido distorcidos pelas diversas seitas. Isso aqui é para você achar graça, não é? Você está achando graça aí, não é, o Kennedy Litache? Está rindo aí, né, macho? Pois bem, então veja aqui. O editor do livro está dizendo que quem escreveu o livro aí foram dois dos maiores teólogos norte-americanos da atualidade, Thomas Rowe e o Norman Geisler. E que os dois, o Thomas Rowe e o Norman Geisler, eles estão aqui preocupados em apresentar a interpretação correta dos versículos bíblicos. Porque segundo o Norman Geisler e segundo o Thomas Rowe, a Bíblia é muito distorcida pelas diversas seitas aí, né? E seitas de outra religião aí, não é? Testemunhas de Jeová, não é isso? Adventista do sétimo dia, etc. Todas essas ilusões aí são ilusões que interpretam a Bíblia de várias formas, não é? E o Norman Geisler e o Thomas Rowe estão muito preocupados com essa distorção dos versículos bíblicos, não é? Então, esse aqui é o recado do editor do livro. Muito bem. Ora, o Norman Geisler diz aqui que vai apresentar a exegese, a explicação, a interpretação aqui correta, veja bem, hein, dos versículos bíblicos. Ora, nenhum evangélico, nenhum protestante mostra a Bíblia como ela é. Eles deturpam a Bíblia, como mostro aqui em vários vídeos. Então, o Norman Geisler e o Thomas Rowe são mais dois teólogos evangélicos que deturpam o texto bíblico também, juntamente com as outras seitas aí religiosas, né? Adventista do sétimo dia, Testemunhas de Jeová, né? O mormonismo, né? E assim por diante. Todos eles deturpam o texto bíblico. E nada de aqui interpretação correta dos versículos bíblicos, nada. Ao contrário, eles agridem os textos bíblicos. Ninguém escapa disso aí, correto? E vou mostrar aqui mais um exemplo de que Norman Geisler e Thomas Rowe, eles deturpam o texto bíblico. Nada por aqui de interpretação correta dos versículos bíblicos. Isso é conversa para boi dormir, correto? Vou dar aqui mais um exemplo. Veja aqui mais um exemplo, dado pelo próprio Norman Geisler. Na página 147, ele traz aqui a terceira observação, né, sobre aquele caso, né, da punição do Deus hebreu em cima dos filhos de Acã, das filhas de Acã, que nada tinham a ver com o crime praticado por Acã, não é isso? Pois aqui veja mais uma deturpação do texto bíblico, feita essa deturpação pelo Norman Geisler e também pelo Thomas Rowe. Escreve assim, o Norman Geisler: a terceira observação feita é que apedrejar toda a família de Acã por esse crime seria uma clara violação da lei do Antigo Testamento,
que diz enfaticamente que o filho não levará a iniquidade do pai. Ezequiel 18, 20. Viu aí, gente? Como isso aqui é para você rir muito. Ora, o que o Norman Geisler diz aqui, o que o Thomas Rowe diz aqui, nada tem a ver com a verdade que está nos textos bíblicos. Eles dizem aqui, o Norman Geisler diz aqui, que Deus, o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, o Deus dele, o Deus dos cristãos, que esse Deus aqui da Bíblia jamais iria apedrejar a família de Acã apenas porque o Acã cometeu um crime de furto. Norman Geisler diz que a Bíblia, a lei lá na Bíblia, no Antigo Testamento, aquelas leis ali, elas dizem enfaticamente, ou seja, com ênfase, elas dizem com ênfase que o filho não levará a iniquidade do pai, ou seja, que Deus não castiga o filho algum, em razão dos pecados praticados por seu pai. Veja aí que absurdo, não é? E o editor aqui do livro diz que Norman Geisler e Thomas Rowe estão preocupados com a interpretação correta dos versículos bíblicos. Não, eles não estão preocupados, porque eles deturpam os textos bíblicos a cada página de seu livro. Isso aqui, gente, repito, é para você rir muito, porque isso aqui não é verdade. O Norman Geisler está dizendo aqui, repito, que as leis do Antigo Testamento, lá da Bíblia cristã, na verdade não existe Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é antigo para os judeus. Então Norman Geisler diz aqui que as leis que estão no Antigo Testamento mostram de forma enfática, com ênfase, que Deus não castiga filho algum por causa da iniquidade dos pais. Ora, a Bíblia, pois, diz o contrário do que está aí do Norman Geisler. Ele traz aqui Ezequiel 18, 20, como se isso aqui representasse o conjunto do Antigo Testamento. E não é. Como já expliquei isso aqui em outros vídeos. O que está em Ezequiel 18, 20 é apenas a manifestação de um hebreu que justamente era contrário à punição de filhos por causa da ação de pais. Este escriba aqui era contrário. Só que em toda a Bíblia, a regra geral é o filho sendo punido por causa da ação de seu pai. Uma profunda injustiça. Vamos mostrar aqui, com vários exemplos, neste quadro aqui, 3 exemplos. E depois trarei mais exemplos. Mostrando que, ao contrário do que diz Norman Geisler aqui, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ela castiga filhos por causa do comportamento do pai. Castiga filho por causa da iniquidade praticada pelo pai. Uma profunda injustiça no mundo antigo. Veja o primeiro exemplo aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Veja bem, aqui o Norman Geisler diz que a lei que está no Antigo Testamento diz com ênfase que filho algum será punido pela iniquidade dos pais, não é? Não é isso que ele diz? A lei aqui do Antigo Testamento. Veja aqui como é fácil pegar a pessoa pela mentira. Ora, Êxodo, o livro de Êxodo está no Antigo Testamento. E é lei, não é lei? Aqui está, com mais importância ainda,
os 10 mandamentos, não é isso? Que na lenda bíblica foram passados pelo próprio Deus hebreu, isso é lenda, foram passados pelo próprio Deus hebreu a Moisés, os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Portanto, lei, não é? Muito bem, então vamos ver realmente se é verdade o que o Norman Geisler diz aqui, que a lei que está no Antigo Testamento diz com ênfase que filho não levará a iniquidade do pai. Pois aqui está o contrário. Veja, lei no Antigo Testamento mostrando o contrário do que diz Norman Geisler aqui. Então vamos ler isso aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 5, não é? Entre outras coisas, diz assim: eu, não é? Eu, Deus zeloso, veja aí, Deus aqui falando, ó, eu, Deus zeloso, que visito, olha aqui, visito a iniquidade dos pais, em quem? Nos filhos, olha aqui, ao contrário do que diz Norman Geisler aqui, a própria lei, a lei mais importante aqui, não é isso? As leis mais importantes, os 10 mandamentos, pois aqui trazem lá que o Deus hebreu vai castigar os filhos pela iniquidade dos pais, ao contrário do que está aqui. Entendeu, gente? Isto aqui são os 10 mandamentos, a lei que na lenda bíblica foi passada por Deus a Moisés. Então veja, na própria lei passada por Deus a Moisés, está aqui escrito o contrário do que está em Ezequiel 18, 20. Diz que, repito, o Deus hebreu vai castigar, veja aí, vai castigar os pecados dos pais em quem? Nos filhos. Olha aqui, até a terceira, olha aqui, terceira e quarta geração. Ou seja, os filhos aqui ainda nem nasceram e vão sofrer as punições aqui de forma inocente, coitados. Ainda nem nasceram os filhos e vão sofrer aqui de forma injusta, vão sofrer dores em razão do comportamento de seus pais. Entendeu, gente? Como é fácil pegar as pessoas pela mentira? Vamos aqui a mais um exemplo. Veja aqui, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 41, está escrito assim: gerarás, veja aí, gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. O que é isso aqui em Deuteronômio 28, 41? Aqui são prescrições do Deus hebreu, as pessoas, né, para cumprirem seus 10 mandamentos, não é isso? Os seus mandamentos. Então isso aqui são regras. Então o Deus hebreu aqui, em Deuteronômio, capítulo 28, 41, diz aqui que aquelas pessoas que não obedecerem aos seus mandamentos, aquelas pessoas gerarão filhos e filhas. Porém, esses filhos e filhas não ficarão com aquela pessoa, porque serão levados presos ao cativeiro. Então você vê aqui que é mais uma passagem bíblica mostrando aqui, dentro da ignorância daquele tempo, que os filhos e filhas que ainda nem existiam na época do cometimento do crime por seus pais, esses filhos e filhas iriam sofrer punições justamente porque seus pais praticaram desobediências ali diante do Deus hebreu. Então é aqui a pena, a punição, sendo estendida a filhos e filhas de forma injusta. Ao contrário do que diz o Norman Geisler aqui, ele diz que em toda a Bíblia a lei é clara. Que a lei é clara quando diz que o filho não levará a iniquidade do pai. E olha aqui, novamente, os filhos levando a iniquidade do pai. Entendeu, gente? Outro exemplo,
Em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 14, outro exemplo em que o Deus hebreu pune os filhos por causa do comportamento de seus pais, o que era uma injustiça no mundo antigo. Veja aí, eis que o Senhor Deus, o Deus hebreu, não é? Criado pelos hebreus. Eis que o Senhor castigará, olha aqui, com grande flagelo, castigará quem? Aí vem, ao teu povo, aos teus filhos. Olha aqui, os filhos recebendo punições de forma injusta, apenas porque seus pais praticaram iniquidades. As tuas mulheres, esposas também, olha aqui, e todas as tuas possessões. O que é isto aqui em 2 Crônicas? É mais aqui um relato lendário em que o Deus hebreu, aqui, ele diz ao rei Jeorão. O rei Jeorão, ele adorava outros deuses. O rei hebreu Jeorão adorava outros deuses. E o Deus aqui não gostou do comportamento do rei Jeorão. E Deus diz aqui que ele, Deus, vai castigar também o povo, que nada tem a ver, coitado, com a decisão do rei Jeorão. O rei é que mandava, o povo apenas obedecia, senão morreria. Então Deus aqui vai castigar o povo, vai castigar os filhos de Jeorão, que nada tem a ver com o comportamento do pai Jeorão, ou seja, é o filho levando a iniquidade do pai. Vai castigar também as mulheres esposas de Jeorão, porque essas mulheres também aqui nada tem a ver, mas serão punidas, porque aqui o Deus estende a punição do rei Jeorão aos filhos, às filhas, etc. Tudo isso aqui, gente, é a Bíblia de forma clara, de forma incontestável, mostrando o contrário do que diz aqui o Norman Geisler. E o editor do livro ainda diz que Norman Geisler está preocupado, muito preocupado, com a interpretação correta dos versículos bíblicos. Veja que absurdo. Portanto, aí, 3 exemplos aqui. Vamos agora para o segundo quadro, que vou dar mais exemplos de que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, aplica punições aos filhos por causa do comportamento de seus pais. Uma verdadeira aberração. Vamos agora ao segundo quadro. Muito bem. Veja aqui mais 3 exemplos. 1, 2, 3. Gênesis, Êxodo e 2 Samuel. Vamos aqui. Em Gênesis, capítulo 9, versículos 22 e 25, temos ali a lenda, né? Em que o Cã, veja aqui, o Cã era filho de Noé, correto? Na lenda bíblica. Então, o Cã tinha um filho chamado Canaã, certo? Entenda aqui. Aqui o pai e aqui o filho. Canaã, filho de Cã, que é filho de Noé. O Cã, ele viu a nudez de Noé. Ele viu o pai Noé nu. O pai Noé tomou uma bebida aqui alcoólica e ficou embriagado. E ali o Cã entrou no recinto e viu seu pai nu. A nudez era proibida no mundo hebraico. Daí a condenação aqui da nudez na Bíblia, no tempo antigo. Então veja bem, já que o filho aqui de Noé, o Cã, ele viu seu pai nu, então quem seria amaldiçoado aqui? Quem seria? O Cã, não é verdade? O Cã é que seria amaldiçoado, não é? Por ter visto a nudez de seu pai. Só que o próprio Noé, quando soube que seu filho Cã viu sua nudez, o próprio Noé amaldiçoou, não o Cã, amaldiçoou o Canaã, o filho de Cã. Veja aí, mais um exemplo de que no mundo da Bíblia, ao contrário do que diz o Norman Geisler aqui, no mundo da Bíblia era comum o filho, coitado, inocente, o filho pagar pelo pecado, entre aspas, né?
cometido por seu pai. Viu aí? Ou seja, o Deus hebreu, como diz lá nos 10 mandamentos, não é? Visitando o pecado do pai no filho, no Canaã. Que injustiça, não é? Outro exemplo aqui. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, mais um exemplo. Na lenda aqui do Êxodo, né? Em que os hebreus estavam presos no Egito, não é? Naquela lenda ali. Muito bem. Ora, veja lá. Quem mandava no Egito, na época, era o faraó. O faraó era tido como um semideus. Era o homem poderoso no Egito, né? Os faraós eram poderosíssimos. Eles davam as regras. O povo, coitado, apenas obedecia. Do contrário, iriam morrer. Então veja bem, o faraó, na lenda bíblica, não deixou o povo hebreu sair do Egito, não é isso? E aí vieram aquelas pragas, não é? Aquelas loucuras lá. As 10 pragas. Muito bem. As pragas que o Deus hebreu, na lenda bíblica, mandou para o Egito, elas atingiram somente o faraó ou todas as pessoas que moravam no Egito, até os escravos egípcios. Elas, infelizmente, não é? As pragas atingiram a todos, quando deveria atingir apenas o faraó, porque ele era o responsável, era ele que dava as ordens no Egito, entendeu? Então veja que o Deus hebreu mandou pragas que atingiram pessoas inocentes, que nada tinham a ver com o comportamento do faraó. E no caso aqui, lá da morte dos primogênitos, né, do primeiro filho, o faraó tinha lá filhos, não é isso? Pois o Deus hebreu matou o primeiro filho de faraó. Deus hebreu matou o primeiro filho, o primogênito de faraó. Por quê? Por causa do comportamento de seu pai, faraó. Entendeu? Viu aí? Em que o Deus hebreu, ele visita a iniquidade do pai, ele visita aqui, ó, os pecados do pai na pessoa do filho, uma profunda injustiça, e o contrário do que diz aqui o Norman Geisler. Entendeu, gente? Como é fácil pegar a mentira pelas pernas, não é? E para terminar o vídeo, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, temos mais um exemplo de que o Deus hebreu castigava os filhos inocentes em razão do comportamento criminoso de seus pais. Aqui está mais um exemplo. Veja aqui o lendário rei Davi. O rei Davi também era rei, mandava ali naquele tempo, né, e estava acima de qualquer lei. Era rei. O rei Davi fez sexo com uma mulher chamada Batseba. Essa mulher era casada. Logo, o rei Davi cometeu um crime. O crime de quê, hein, gente? O crime de adultério. Olha aqui, adultério. Na época da Bíblia, a pena, a punição para quem cometesse adultério era a pena de morte, por apedrejamento, certo? Então, já que Davi cometeu o crime de adultério, ele deveria sofrer a punição, deveria ser apedrejado, o rei. Só que o rei naquela época não era apedrejado, ele estava acima de qualquer lei. Por isso Davi não sofreu punição alguma. E a Batseba também, a mulher, deveria ser também executada, apedrejada, e não foi, correto? Então, as duas pessoas aqui que praticaram o crime de adultério não sofreram punição alguma. O Deus hebreu, em vez de matar o Davi, em vez de matar Batseba, ele foi matar, sabe quem? O pobre filho de Davi e Batseba. Aqui está, o pobre rapaz, que nada tinha a ver com o crime de Davi e Batseba. Quando Davi e Batseba fizeram sexo,
esse filho aqui nem existia, ele veio a nascer muito tempo depois, né? Aqui, o filho adulterino, o filho desta relação aqui, adulterina. Então o Deus hebreu, em vez de castigar o pai, Davi, e a mãe, Batseba, foi castigar logo quem? O filho adulterino, o pobre filho inocente, coitado, que nem existia na época em que seu pai e sua mãe fizeram sexo. Viu aí, gente, como é fácil pegar a mentira aí pelas pernas? Tudo isso aqui mostra que, de Gênesis ao Apocalipse, o Deus hebreu castiga filhos por causa da iniquidade dos pais. Ao contrário do que diz aqui o Norman Geisler. Entendeu, gente? Portanto, aí, mais um vídeo, não é? Terminando aqui o quadro. Não é isso? Vamos lá. Para encerrar o vídeo que aqui está, vamos aí encerrá-lo com, novamente, o comentário do Kennedy Litaif sobre o Norman Geisler e sobre essa pequena série de vídeos aí que estou fazendo sobre o livro. Vamos lá. Kennedy Litaif. Norman Geisler, Kennedy Litaif. Norman Geisler, teólogo fundamentalista cristão, é somente mais um espertalhão fazendo contorcionismo para dar veracidade à crença dos fiéis religiosos, pois no fundo ele sabe que essa ideia é inverossímil e fictícia. Ao fazer isso, mantém escravos os analfabetos de conhecimento, induz a família religiosa a propagar uma mentira travestida de verdade e infere poder inquestionável aos pastores de sua igreja. Os interesses privados sobrepujam o coletivo, gerando ganância devoradora de escrúpulos e mazelas sociais. Em suma, o poder e o dinheiro estão visceralmente entrelaçados.